preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim, alegria e amor, alegria e amor. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Aleluia, aleluia.
Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do teu amor. Na tempestade ouvi sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Amém. Vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esta manhã, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos salvou. Um dia, Deus, nós entramos num lugar como esse, uma igreja, e ali a gente pode receber a palavra de Deus. Um dia, Deus, eu entrei num lugar como esse e a minha vida foi transformada completamente. Pai, eu oro, Senhor, para que este lugar, para que aquele lugar, Senhor, onde a gente se reunir, pode ser aqui, pode ser em casa, Deus, no nosso culto familiar, ou mesmo célula, Senhor Jesus, ou mesmo, Senhor, comunhão como a gente vai ter hoje. Eu oro, Senhor, para que o Senhor esteja, Deus, tocando na vida das pessoas, Senhor, que a gente estiver ali, Deus, ministrando. Eu oro para que o Senhor esteja presente, Deus, em nome de Jesus. Eu oro para que, acima de tudo, acima de reunião, acima de eventos, eu oro em nome de Jesus. Gotas de adoração, Senhor, não quero que os meus olhos ou estando aqui nesse culto, Senhor, percam o brilho entre o meu amor por ti. Não quero que qualquer coisa humana, me nós queremos apenas, Senhor, perca atrair a tua presença, porque nós sabemos que tem poder, desejo Deus. de Estamos te aqui reunidos, adorar. Senhor, ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra, Senhor. Isso tem poder. Isso um dia transformou a nossa vida. Um dia nós entramos num lugar como esse, nós fomos transformados. O Senhor me tocou, o Senhor tocou a vida das pessoas da minha casa, a vida de cada um, Senhor Jesus, que tem entrado ainda hoje, Senhor, nas igrejas. O Senhor é o mesmo, o Senhor ainda tem tocado a vida das pessoas. O Senhor ainda tem transformado pessoas. Eu sei que o Senhor tem transformado pessoas ainda hoje. E eu oro em nome de Jesus para que todos os cultos, Senhor, igreja, Senhor, qualquer lugar agora, Deus, que tem um grupo reunido, Senhor, eu oro para que em nome de Jesus a sua presença entre, Senhor, não só aqui, mas em cada culto, Senhor, familiar, em cada culto, às vezes, que está sendo feito, ministrado numa casa, ministrado numa praça, Senhor, pessoas que estão evangelizando hoje. A gente esteve, Senhor, alguns momentos ali, passeando, Senhor, em Tóquio, a gente viu pessoas evangelizando, Senhor, falando do amor de Jesus. Pessoas ali comprometidas com a tua obra. Eu oro para que, se há obreiros hoje, Senhor, ministrando a tua palavra, em qualquer canto dessa nação, que eles sejam, Senhor, cheios do Espírito Santo, que eles sejam tocados também, assim como a gente quer ser tocado nesse culto. Eu oro em nome de Jesus, para que cada obreiro, Senhor, nessa nação, cada pessoa que está se dispondo a pregar a tua palavra, em nome de Jesus, que eles sejam tocados agora, que eles sejam ministrados. E oro para que o Senhor também ministre no nosso coração a tua presença aqui. Deus, nada importa, nada mais, Senhor, importa, a não ser a tua presença. Nós precisamos da tua presença. Nós necessitamos da tua presença. Eu que preciso estar aqui, Senhor, na igreja. Eu que preciso estar aqui na presença do Senhor, aqui congregando, Senhor, neste lugar. Eu preciso, é a necessidade do meu espírito, Senhor, do meu coração. O Senhor não precisa, Senhor, de nós. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos ama. É de graça, Senhor, esse amor. E eu oro em nome de Jesus para que meu coração e minha família e todos que entrarem por essa porta, Senhor, sejam gratos, Senhor, por tão grande amor demonstrado na cruz. Tão grande amor, Senhor, demonstrado, Senhor, todos os dias. Hoje, quando a gente acordou, o Senhor nos abraçou com o seu amor. Mais uma vez, a misericórdia do Senhor nos abraçou nessa manhã. E eu te agradeço, Deus.
Te agradeço, porque o Senhor é o mesmo, o seu amor é o mesmo, o Senhor continua nos amando, continua nos cuidando, Senhor, cuidando de cada detalhe. Deus, tantas coisas, Senhor, acontecem na nossa vida, que nós vemos a Tua mão, Senhor. Tantas são as novidades, Senhor, que acontecem no dia a dia, Senhor. E ali, Senhor, no dia a dia nós vemos a Tua mão nos guardando, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que a Tua presença nos acompanhe. E a gente também, Deus, se disponha a estar, Senhor, disposto, Senhor, a acompanhar a Tua nuvem, Deus. Onde o Senhor for, nós iremos. Não importa, Senhor, se for em outro trabalho, se em outro local. Em nome de Jesus, não importa, Senhor, se a gente estiver no trabalho, Senhor, ou mesmo, Senhor, passeando na rua, que a Sua presença seja a mesma. Seja a mesma, Senhor, da igreja, seja a mesma do nosso lugar secreto. Não importa o lugar, que a Sua presença nos tome, Senhor, todas as manhãs, todos os dias. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença aqui. Te agradecemos, queremos Te adorar e dizer que o Senhor é bem-vindo. O Senhor é bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo, Senhor. Nós queremos Te adorar nessa manhã. Nós queremos Te adorar, Senhor. Nós não sabemos quanto tempo temos aqui nessa terra. E enquanto estamos aqui, nós Te adoramos, Senhor. Nós queremos Te dizer que nós Te amamos. Precisamos de Ti, precisamos da Tua presença na nossa vida, Deus, em nome de Jesus. Toca-nos, Senhor, toca-nos nessa manhã. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Sim, Jesus. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor, Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor, Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os meus olhos, eu quero Sim, ver. Deus, queremos Te ver nessa manhã. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor, Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono
ti. Sim, Jesus, nós te queremos. Eu quero me apaixonar outra vez. Queremos, Senhor. Quero me desesperar. Sim, Jesus, nos toma nessa manhã. Outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de Nós queremos, Senhor, a tua presença, Senhor. Sim, Jesus. Vem nos tocar, Senhor. Eu tenho sede. Pai, em nome de Jesus, tu és bem-vindo, Senhor, nessa manhã. Nós queremos, Senhor, nos derramar diante da tua presença. Deus, nós declaramos essa manhã que nós queremos mais da tua presença, mais de ti. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que vem, Deus, roubando, Senhor, esse primeiro amor, Senhor, nós cancelamos. Que haja aqui um povo que te ama, que te adora, que quer, Senhor, ser inundado pela tua presença. Em nome de Jesus, que haja um povo, Senhor, aqui, Senhor, mesmo em meio a tantas dificuldades, Deus, que te adora, que tem um coração voltado para a tua presença, Senhor, para a tua palavra, para os seus princípios. Em nome de Jesus, tu és, Senhor, tu és bem-vindo nessa manhã. Não só nesse culto, Senhor, mas em todos os cultos que estão sendo ministrados nessa hora. Toma, Senhor, essa nação. Toma esses cultos em suas mãos. Toma nossas famílias em tuas mãos. Nós queremos, Senhor, nós queremos ser, Senhor, tocados nessa manhã, transformados mais um pouco, porque essa não é nossa terra, Senhor. Essa não é nossa terra. Enquanto estamos aqui, nós queremos andar contigo também. Pai, ainda que não seja nossa terra, nós precisamos brilhar a tua luz aqui. Sermos apaixonados pela tua presença. Sermos apaixonados pela tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos e declaramos que o Senhor é bem-vindo nessa manhã, nesse local. Ah, Deus, toma os nossos corações, nossas mentes nessa hora. E que nós possamos, Deus, estarmos voltados completamente para Ti nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. A gente vai tirar um tempinho agora para a gente estar intercedendo. A gente tem um cartãozinho assim, sejam bem-vindos. E esse cartãozinho, se você não tem problema. Depois ali no fundo você pode pegar um. A gente anota o nome de pessoas que a gente está orando. Pessoas que a gente sabe que Deus já colocou na nossa vida. Né? São aquelas pessoas que chegam assim pertinho da gente e o Espírito Santo já fala assim, ó. Tá aí, é essa pessoa mesmo. É essa que você vai orar, é essa que você vai convidar, é essa que você vai ficar perto. E às vezes é aquela pessoa bem difícil, né? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Não sei se aconteceu com vocês. Mas às vezes é uma pessoa difícil, né? Que às vezes ninguém nem quer ficar perto. E o Espírito Santo fala com a gente assim, é essa mesmo. Vai lá, cola nela, que você vai orar por ela. Então a gente pega esse papelzinho e anota. Aí as crianças, depois vocês também podem pegar, tá? Eu falo até para as crianças, falo assim, anota o nome da professora, o nome dos amiguinhos da escola. Né? Na escola do meu filho mesmo tem um menininho lá que sempre tem muita dificuldade de estar ali fazendo amizade. E a gente anota o nome dele, ora todo dia indo para a escola. A gente ora por ele e coloca o nome dele no cartãozinho também. É um cartãozinho de intercessão. Se você não tem esse cartãozinho, não tem problema. E aí você lembra aí que com certeza Deus já vai colocar no seu coração o nome de alguém. E nessa hora você já vai orar por ele agora. Porque eu acredito, enquanto a gente está aqui, Deus vai lá no encontro dessa pessoa e vai tocar o coração dela e vai mudar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida dessas pessoas diante do Senhor. Pai, é o Senhor quem toca, não é o homem. Pai, não é a gente, Senhor. A gente pode fazer alguma coisa, uma oração, entregar uma palavra. Pai, mas é o Espírito Santo que convence. É o Senhor que convence. É o Senhor que muda. É o Senhor que transforma. E nós oramos em nome de Jesus para que, enquanto nós oramos aqui como igreja, o Senhor toque cada vida que está escrita nesse cartão. Toca, Senhor, cada vida aqui, Senhor, que está escrita no cartão dos meus irmãos. Pessoas que estão aqui, Senhor, colocando em oração o nome de pessoas. Nós declaramos em nome de Jesus que a Tua presença toca a vida delas. Que a Tua presença agora transforma a vida delas em nome de Jesus. Pai, tudo aquilo que está marcado, Senhor. Por exemplo, Deus, talvez tenha um divórcio marcado. Ah, Deus, talvez tenha uma destruição familiar marcada, Deus. Eu declaro em nome de Jesus, estão cancelados os divórcios. Pai, estão cancelados, Senhor, todos os decretos do inimigo, tudo aquilo que o inimigo já marcou para o dia de hoje, Deus. Talvez morte, eu não sei. Mas eu oro para que o Senhor entre nessa casa. Entre, Senhor, em cada casa representada aqui, Senhor, através de uma pessoa. Pai, em nome de Jesus, que está sendo colocado em oração, cada família representada. Em nome de Jesus,
Jesus, eu oro para que o seu Espírito Santo mude completamente a vida dessa pessoa, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós declaramos que cada pessoa, Senhor, tocada por uma oração, recebeu um panfleto, pessoa evangelizada na rua, eu não sei, Pai, alguém, Senhor, Jesus, foi tocado às vezes hoje mesmo na rua por uma oração. Eu declaro que também estes venham para a tua casa, venham para o teu reino, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Eu oro e creio, junto com a igreja, nós declaramos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amém? Você é fruto de oração também, pode se sentar. Eu também sou fruto de oração, e nós cremos no poder da oração, ainda que a gente... às vezes olha para a pessoa, não nem acreditar muito que ela um dia vai estar com o Senhor, né? Mas é só a gente olhar no espelho e lembrar como a gente era, para acreditar que Deus pode fazer um milagre, né? Não sei vocês, mas eu também achava que eu nunca ia estar com o Senhor. Chegou um dia que o Senhor tocou e mudou nossa história, nossa vida. Eu queria só ler uma passagem com vocês, antes de passar ali para a palavra. Está em Atos dos Apóstolos, 28. Lá no finalzinho, a gente vai ler a partir do 23, da metade ali do 23 para frente. Ontem eu estava lendo com Israel, meu filho, e ele está naquele plano anual da Bíblia, e é a primeira vez que ele está lendo a Bíblia inteira, né? E a gente estava lendo esse, e eu comecei a ler, falei, uau, que incrível essa palavra. É uma coisa para a gente levar no nosso coração quando a gente estiver pregando para alguém, para a gente não desanimar. Porque às vezes a gente começa a falar de Jesus para as pessoas, ou mesmo a gente começa a viver a vida de Jesus e vê as dificuldades, vem os problemas. E aí a gente entende que, olha só, Paulo, né, também passou por isso. Paulo também teve as dificuldades dele. E a gente vai entendendo. Aqui, no 23, vou ler a partir do 23 mesmo. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Paulo estava ali, em Roma, e estava recebendo algumas pessoas, amém? Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus. Já tentou convencer alguém a respeito de Jesus? Paulo estava fazendo isso aqui, amém? Com base na lei de Moisés e nos profetas. O 24. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Aconteceu com você também, né? Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Algum dia você pregou e a pessoa foi embora? Tá vendo? Paulo também sofreu isso. Então, fique em paz, amém? Depois de Paulo ter feito essa declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados, por meio do profeta Isaías. Continuando. Olha só. Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Olha só. E aqui ele termina falando mais algumas coisas importantes, depois você lê na sua casa, mas eu li essa palavra e falei, gente, como tem muito a ver com a gente. Muita gente está pregando para as pessoas elas ouvem, até concordam algumas vezes, mas parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro. E, às vezes, eu, olhando essa palavra, pensei assim, muitas vezes a gente é essa pessoa também. Tem coisa que Deus quer mudar na nossa vida e a gente deixa passar tão rapidamente pelo nosso ouvido. É importante a gente ouvir a palavra de Deus e depois a gente ir para casa e falar, o que Deus quer falar comigo? O que o Senhor quer ministrar? Porque, às vezes, a gente foca na pessoa, ouve alguém falando, por exemplo, vai vir o Toshio aqui ministrar a palavra e a gente olha para ele, ouve e acha talvez que a palavra é só para ele ou só para uma outra pessoa. Mas se nós estamos aqui, esse encontro foi marcado por Jesus. Você está aqui porque o Senhor te trouxe aqui. A gente acha que a gente marcou, mas quem trouxe você foi o Senhor. E Deus tem uma palavra para o nosso coração. Então é importante você pegar essa palavra, levar para a tua casa e falar, Senhor, onde o Senhor quer mexer? Não é só jogar para as pessoas, né? Falar, Senhor, tá vendo? É isso, eu prego, ninguém me ouve. Mas às vezes o Espírito Santo está falando assim, eu estou pregando para você e você também não está me ouvindo. Né? Você precisa mudar algumas coisas na sua casa também e você não está me ouvindo. Que é muito bom, né? A gente vem para o Senhor e a gente acha meio que a gente agora é o santão, né? Mas não é verdade. Até morrer a gente vai ter uma transformação de vida. A gente tem que mudar, a gente tem que melhorar, a gente tem que se converter
todos os dias um pouquinho mais. Como eu cantei essa música aqui junto com o CD, falava de se apaixonar de novo. Todos os dias a gente tem que se apaixonar de novo. E todos os dias está faltando amor da nossa parte. De Deus não, mas da nossa parte está faltando um pouquinho de amor. A gente precisa amá-lo mais todos os dias. É um desafio, né? É muito desafiador. Ainda mais nesse tempo que ninguém ama ir mais na igreja, as pessoas não gostam mais de ir na igreja, tem vários afazeres, tem tantas coisas, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer, prosperar meu negócio, abrir um negócio, eu preciso correr atrás. Todo mundo naquela loucura, mas uma coisa é necessária. Foi o que a Maria fez, só ficar no pé do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode vir. Amém. Bom dia, paz do Senhor. Amém. Sejam bem-vindos. Como é que é seu nome mesmo, irmão? Evandro. Porque quando você mandou para mim o seu nome, eu falei... É o amigo da Isabela, escrevi lá. Evandro. Seu nome? Sayuri. São seus filhos? Meu Deus, olha o tamanho desse rapaz. Meu Deus do céu. Como é que é o nome deles? Hiroshi. Você qual? Não te ouvi. Ricardo. E você? Isabela. Temos mais uma Isabela aqui. Seja bem. Aquela ali é a Isabela também. Né? Meu Deus do céu, uma já é difícil, duas, Deus me dá graça, né? Sejam bem-vindos vocês também, não, estou brincando, gente, isso daí já são da casa já. Como eu falei para vocês, nossa igreja é pequenininha, né? Mas é uma grande alegria poder recebê-los, tá? Que Deus os abençoe, que realmente o Senhor fale com vocês, com cada um de nós. Na verdade, eu pensei que a Raquel ia pregar tudo que eu ia pregar aqui já, né? Tá quase desistindo já de vir aqui. Né? Se ela continuasse mais um pouco, ia dar o spoiler total da minha pregação. Aí não dá, né? Mas amém. Antes da gente entrar para a mensagem, eu só queria dar alguns avisos. Nós estávamos com algumas mudanças na nossa programação. E uma das mudanças imediatas que nós iríamos fazer, mas não vamos mais por enquanto, é em relação ao culto no sábado. Nós vamos deixar para começar em janeiro. Né? Porque como estamos entrando no final de ano, vai entrar as festividades, o pessoal vai querer passear com a família e tal. Vamos deixar as coisas assim por enquanto, né? O culto na sexta, a gente tem um culto aqui na sexta-feira, que é de oração, isso, que é um culto mais temático, nós focamos mais na oração e na palavra. Né? A gente está com um tema, inclusive, nesse mês, que é o tema sobre avivamento. E a gente está orando e falando bastante sobre isso. É interessante porque, assim, algumas pessoas elas vêm no culto na sexta, e elas gostam de se expressar, sabe, irmão? Então, elas falam bastante também, elas interagem. Eu acho isso muito bom, porque aí, no meio de tudo, além de tudo, a gente tira dúvidas, conversa, ministra. Então, o culto de sexta é bem interativo, sabe? É bem fora da caixa, vamos dizer assim. Né? E o culto de sexta é 9h da noite, das 9 até umas 10 horas, e o culto de domingo. Então, o culto de sábado a gente vai começar a partir do ano que vem, em janeiro. Tá? Eu vou definir a data ainda e eu aviso para vocês. Fora isso, também, nós pretendemos começar uma célula na nossa casa. Né? O que seria a célula, gente? Eu já vou deixar claro aqui para todos entenderem. A célula simplesmente é um grupo familiar que nós fazemos com o propósito principal de ganhar vidas para Jesus. E por quê? Principalmente aqui na região de Mitsukaido, muitas pessoas, muitos brasileiros, e eles não têm o costume de vir à igreja. Então, a gente convida para ir na igreja. Quando eu falo igreja, as pessoas já ficam tudo assustadas, né? E aí, o que acontece? A gente faz o trabalho dentro da nossa casa, porque quando a gente fala, vai lá em casa, é diferente. É uma forma de você alcançar o coração das pessoas. Aí, chega em casa, aí tem aquele ambiente mais agradável de conversa, né? Tem comidinha no final, né? As pessoas gostam de comer, não sei vocês, mas eu gosto. Né? Quando me convido para a célula, eu já penso, vai ter comunhão. Eu acho que é meio automático. Então, quando a gente fala isso para as pessoas, elas ficam mais receptivas. Lá na minha fábrica, por exemplo, eu tenho falado para o pessoal, olha, gente, a partir do ano que vem, a gente vai começar uma célula na minha casa. O pessoal, o que é célula? Eu falo, célula, a gente se reúne, troca uma ideia. Lógico que a gente vai falar sobre Deus, mas sempre tem uma comida no final, um ranguinho e tal, né? Aí a galera, vai ter comida? Eu falo de Deus, falo da casa e eles pensam na comida, né? Normal. Aí eu falo para eles, vai lá em casa, né? Eu falo, não, e quando é janeiro? É o começo de janeiro? Não, então a gente vai. Que dia que vai ser? Sexta-feira. Como sexta-feira a maioria é TEID, então o pessoal consegue se programar. E aí eu fico, né, fazendo a propaganda, fico falando, fico conversando e fazendo amizade com o pessoal. Porque aí depois de um tempo, quando você faz amizade, é muito mais fácil, entende?
E muitas das vezes a gente convida as pessoas fora de qualquer programação da igreja para poder ter essa aproximação. O que a Raquel estava falando aqui do nosso cartãozinho de oikos, para quem não sabe, né? Oikos significa relacionamento em grego. Né? Então, seria um cartão de relacionamento. Olha só, eu já tenho uns 6 cartõezinhos aqui com o nome das pessoas que eu oro. Isso daqui é uma estratégia, na verdade. Por que estratégia? Primeiro, que a gente coloca o nome das pessoas aqui, fica mais fácil. Deixamos, por exemplo, no meu caso, eu deixo na minha Bíblia, deixo no meu escritório. Sempre que eu vejo, eu oro pelas pessoas. E também porque eu trabalho focado nessas pessoas. Então, não é uma coisa assim, eu tenho na minha cabeça, às vezes você está orando, esquece de um, esquece de outro. Não, eu tenho uma listinha aqui, vou orando por eles e vou criando oportunidades. Por exemplo, hoje nós vamos receber uma família na nossa casa, né, lá da fábrica, que foi uma jesuicidência, que eu costumo dizer, né, não foi coincidência, igual você, não foi coincidência. Né, estava ali, quem que plantou ali? Foi Deus, certeza. Né? E aí eu peguei, conversei, a gente tinha várias coisas em comum, falei, cara, vai lá em casa, vamos fazer um rango. E aí, né, graças a Deus, ele vai lá. Né? Ele vai pela amizade. Eu estou lá porque eu sei que é uma maneira de levar Jesus para a pessoa. Né? E começa por aqui, ó, o nome dele está aqui na minha listinha. Aí eu vou conhecendo as outras pessoas, a gente vai fazendo amizade. Né? Eu sei que às vezes é complicado, algumas pessoas têm dificuldade de relacionamento, não é verdade? Mas a gente vai tendo jeitinho, pede ajuda para o Espírito Santo. Senhor, me ajuda quando falar, quando não falar, porque às vezes a gente fala demais também, né? Acaba queimando o tiro, né? Então, às vezes o peixe vai lá, come a isca e vai embora, né? Não dá para pescar. Mas aí a gente vai pedindo sabedoria ao Senhor para poder desenvolver essas coisas. Tem pessoas que você chega, você fala assim, vamos para a igreja? Fala, vamos. Fala, meu Deus, olha que bênção, alguém já devia ter orado 10 anos, né? Aí aquela pessoa está preparada, você pega e chama, ela vem. Agora tem pessoas que você vai batendo, e a pessoa parece que é resistente. Aí você já sabe, essa daí não dá para você convidar para a igreja. Você tem que ir fazendo amizade de pouquinho em pouquinho. Um dia você fala um bom dia, outro dia você vai lá e conversa um pouquinho, né? Sem chamar para a igreja. Vai chegar uma hora que a amizade se aproxima, e aí vai chegar um momento que você fala, cara, vamos marcar uma janta. Vamos marcar um almoço, vamos marcar para ir num parque. Aí pronto. Aí você já está levando ela para onde? Para a igreja? Não. Mas você está levando para Jesus. Não é verdade? Porque não é necessariamente importante um não convertido vir na igreja na primeira vez. É importante você levar Jesus para ela. E aí, fazendo assim, vai chegar uma hora que ela vai vir para a igreja. E se bobear, ela já vem, como eu brinco de falar, semi-convertida. Porque ela já ouviu tudo de Jesus em você. Aí, quando ela chega na igreja, ela já está até habituada com o ambiente, porque ela já está ali sendo trabalhada há muito tempo. Então, isso daqui é uma estratégia. Por isso que eu falo assim, eu incentivo muito as pessoas. Tenha a sua listinha de oração e trabalhe em cima dela. Ore pelas pessoas. Por quê? Porque a gente quer que a igreja fique cheia? Não, não só isso. É claro que eu acho que todo mundo gostaria de estar numa igreja cheia. Mas o principal é o céu estar cheio. Nós, cristãos, trabalhamos nessa terra com o propósito de salvar vidas para Jesus, independente de qual igreja que elas vão estar. Eu tenho isso no meu coração. Eu sempre desejo que as pessoas, claro, venham na nossa igreja. Mas só que o importante é elas irem para o céu. Entende? O importante é elas serem salvas. O importante é que elas conheçam Jesus e tenham intimidade com Ele a ponto de que em qualquer lugar do mundo elas vão ficar salvas. Isso é o mais importante. Igreja cheia, igreja vazia, isso vem em segundo, terceiro, quarto plano. O principal é a salvação das pessoas. E eu fico maravilhado toda vez que eu toco nesse assunto, porque assim, tem pessoas que eu evangelizei aqui no Japão que elas foram salvas no Brasil. Tem pessoas que ligam para mim ainda hoje e falam assim, olha, eu quero te agradecer, porque naquele dia você, sua esposa, sua família trouxeram a palavra de Deus para mim, e eu encontrei Jesus aqui no Brasil, e eu sei que foi por causa das suas orações. Isso para mim, eu falo que é o meu salário, a minha recompensa. Que isso é maravilhoso. Nenhuma palavra que sai da nossa boca, quando é direcionada por Deus, ela é vã. Toda palavra que nós declaramos sobre alguém, toda oração que nós fazemos, 1 hora essa oração é respondida, gente. 1 hora ela é respondida. Então, eu quero te incentivar, principalmente vocês que estão chegando agora, não precisa ser o meu, mas se vocês quiserem, tem ali no fundo, mas tem um cartãozinho desse para você preencher, orar pelas pessoas, coloque os filhos para orar, porque aí eles vão se convertendo também, né? Então, né, os meus filhos, eles são assim, eles vão se convertendo na medida que vão orando pelas pessoas. Aí, quando criarem uma consciência real de Jesus, eles já vão ter embutido no coração deles a questão de salvação de almas. Não é verdade? Isso é muito importante, tá bom?
Então, voltando no assunto, célula, a gente vai começar, vai iniciar no começo do ano, e o culto de sábado também. O culto de domingo continua normal. Tá bom? Bom, vamos lá. Para vocês que não me conhecem, me chamo Toshio, ok? Cuido aqui desse pequeno rebanho, né, que me traz muita alegria, muita oração, né? Mas é uma grande bênção fazer a obra de Deus. Eu fico muito feliz de estar aqui, já faz uns 3 anos, 4 anos, vai fazer 4 anos que nós mudamos aqui para Ibaraque. Nós viemos de Haiti, né? Nós estávamos lá na região de Tiril, mudamos para cá, começamos esse trabalho aqui. No começo nós tínhamos a igreja em Ilchico, e depois nós mudamos para cá. A partir de então, nós começamos a trabalhar aqui, vemos uma grande necessidade do ensino da palavra de Deus real. E por que eu falo real? Por causa que, como a Raquel falou, muitas coisas que estão muitas vezes sendo ensinadas, desenvolvidas, fazem com que as nossas bases, nossos alicerces em Deus fiquem fracos. E aí as pessoas acabam chegando, o que eu costumo dizer, no absurdo de ser crente e não querer ir para a igreja. Isso só mostra uma coisa para mim, meus queridos, né? E me perdoe assim se eu estou sendo muito direto com isso, mas eu sou assim. Quando chega um tempo da vida do cristão, que ele tem lá 10, 15, 20, 30 anos de convertido, e ele não deseja mais ir para a igreja, porque alguma coisa lá atrás estava errada. Não é verdade? Porque subentende-se que o tempo de presença de Deus te leva a ter mais desejo de conhecer a Deus e não ao contrário. Pelo menos, eu penso assim, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu quero conhecê-lo. Né? A vida do cristão, eu não sei, eu acho que foi a Isabela um dia que postou lá, né, que foguete não tem... Como é que fala, Isabela? Não tem ré? A vida do crente deveria ser isso. É um foguete que não tem ré, é sempre indo para Jesus, né? E indo para Jesus, subtende para cima. Aí, de repente, acontece uma situação, a pessoa recua, então não era foguete. Né? Eu entendo assim, quanto mais eu conheço a Jesus, quanto mais eu ando com Ele, mais eu me apaixono, mais eu quero saber, mais eu quero crescer. E por mais que haja lutas, eu quero continuar, eu não quero desistir. Qual é o crente, que eu falo crente, cristão, nascido de novo, que pensa na loucura de desviar? Entendeu? Tipo assim... Você sabe que ser crente não é sempre mil maravilhas, não é verdade? Você sabe que tem as lutas, né? A gente já vive na frigideira. Agora, qual crente que quer pular para o fogo? Literalmente. Então, eu penso assim, que alguma coisa aconteceu lá nos alicerces, nas estruturas. Então, quando nós chegamos aqui, nós encontramos muitos cristãos afastados, machucados, feridos, e nós abrimos a nossa porta. E sempre é o que eu falo, você vai ter uma oportunidade de conhecer algo diferente do que você já viveu. A começar de mim e da minha esposa, porque quem olha para a gente, muitas vezes, nos julga pela aparência. Parece ser tão novinho, a gente não é tão novinho como queria, mas a gente ainda é novo. Pelo menos para mim, 41 anos é novo ainda. Vocês não acham? Né? Ainda bem que vocês acham isso. Né? Então, assim, né? Quantos anos você tem, meu querido? Aí, tá vendo? É novo. É que o Japão às vezes judia da gente, né? Mas é novo ainda. Vamos pular essa parte. Bom, então, o que acontece? As pessoas vêm, eu ofereço, eu sugestiono, você pode viver algo novo, mas é necessário dar uma revisada nas coisas. Da onde que nós viemos? Muitas das coisas que a gente aprendeu, elas vêm de uma cultura evangélica e não da palavra de Deus. Muitas coisas que a gente viveu foi uma manifestação de Deus no nosso emocional, mas que não nos levou para um lugar de transformação e de arrependimento. Concorda comigo? E isso tem, durante anos, me incomodado. No tanto que, quando eu decidi vir para cá e começar esse trabalho, a primeira coisa que nós encontramos foi isso, pessoas emocionalmente levadas, que aí precisavam de uma mão na cabeça para se sentirem abençoadas, que precisavam de um mover do Espírito Santo, e não quer dizer que eu sou contra, muito pelo contrário, eu amo o mover do Espírito Santo. Mas muitas pessoas sendo levadas por isso, e só por isso. Então, quando chegava o momento de provar suas raízes, percebia-se que era raso. E aí acabava que se quebrava.
entende? Não estavam preparadas. Precisávamos voltar para o culto dominical, para a escola dominical. Aprender as bases do Evangelho, o que é salvação, o que é arrependimento. E foi isso que eu fiz e faço até hoje. A grande maioria das coisas que nós ministramos aqui para crentes você sabe como é se arrepender dos seus pecados? Você sabe o que é salvação realmente? Porque quem sabe o que é salvação, nunca quer perder. Não é verdade? Isso mostra um crente nascido de novo. O crente nascido de novo, o desejo da alma do coração dele é o céu, não é a terra. O crente nascido de novo, ele não se vê longe da igreja. Eu me lembro do dia que eu nasci de novo, como se fosse hoje. E depois daquele dia, a minha alma, o meu coração, tudo que tinha em mim, ansiava sempre de estar na igreja. Eu queria morar dentro da igreja. Eu sempre conto isso aqui, tinha um predinho do lado da igreja, um laranjão, o cabotiá que a gente chamava. E eu queria morar lá, porque ele ficava assim, na esquina da igreja. Eu pensava, eu ficar ali na esquina da igreja, imagine só, eu posso ir na igreja a qualquer hora. A igreja era fechada, meus queridos, mas eu pensava isso. Por quê? Porque o nascido de novo pensa assim, ele quer estar na igreja, ele quer estar junto com os irmãos. Ah, mas a igreja tem problema, todo mundo tem. Mas o nascido de novo, ele não pensa nisso. Ele quer estar na igreja. O crente nascido de novo, quando ele chega no culto, ele se sente completo por estar no lugar onde sempre deveria estar. E essas coisas, de repente, estavam perdidas no coração das pessoas. E a gente foi trabalhando para restaurar, para resgatar. Só que não é tão simples assim. Você sabe que é uma frase que eu costumamente falo aqui. A coisa mais difícil que tem é convencer o crente de que ele não é crente. E isso, muitas vezes, leva as pessoas à desistência. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus, Ele tem uma ansiedade, se poderia dizer assim, no coração dele, de restaurar as nossas raízes e as nossas estruturas. Porque o desejo dele é construir algo muito maior através de nós. Mas, para isso, ele precisa mexer lá no fundo. A Raquel estava lendo com Israel essa parte de Atos, e eu estava lá na cozinha na hora, e eu parei, eu fiquei ouvindo ela falar, e ela falou, puxa, olha, é isso que está acontecendo hoje. As pessoas elas não estão ouvindo a palavra de Deus. Vou dar um comparativo aqui. Você sabe que nas redes sociais hoje você encontra muita variedade de mensagem, né? E você sabe qual é uma das mensagens em português mais acessadas? Eu não vou falar o nome da pessoa aqui, porque realmente eu não lembro, mas tem um carinha, né? E eu não estou falando dele exatamente, mas o tipo de mensagem, tá? Entenda bem. Aquele que fica sentado ministrando, esqueci o nome dele. É maravilhoso o que ele fala, não é verdade? Esse daí. É uma bênção. Ele é uma bênção e Deus usa ele desse jeito. Amém? Não é dele que eu estou falando. Mas o tipo de mensagem que ele passa é o que a grande maioria assiste, porque é motivacional, é emocional, é gostoso de ouvir. Mas é igual o McDonald's. É gostoso de vez em quando, é gostoso levar a família, mas tenta comer todo dia. Você não vai ser nutrido. Então, precisa ter um equilíbrio. Agora, quando você pega um mestre na palavra, que ensina a palavra, você vai ver que os views dele não é tão grande assim. E por quê? Porque ali é o arroz e feijão sem gosto, muitas vezes. Concorda? Hoje, a nossa sociedade cristã, nossa comunidade, necessita muito mais do ensino da palavra do que do emocional. Porque o emocional produziu o tipo de crente que nós vemos hoje. Agora, o ensino da palavra te faz firme nas raízes. Entende? É isso que nós precisamos. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quanto tempo você tira de oração por semana? Isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Nessa semana você não vai sentir diferença nenhuma, mas daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, você vai perceber. Talvez um dia você vai olhar e vai falar, puxa, eu não fui para lugar nenhum. E por quê? Porque Deus é injusto, porque a igreja que eu estou é ruim, por causa que o pastor é isso, porque tu vai colocar a culpa em todo mundo, menos na pessoa que deveria ter a culpa, que somos nós mesmos. E o que me faltou? Leitura da palavra, oração. Só isso. Então nós precisamos sim, como eu costumo dizer, nos embrenhar na palavra de Deus. Ler, buscar, entender,
procurar saber o que está. Hoje eu vou pregar aqui, daqui a pouco. Ainda não comecei, hein, gente, tá? Daqui a pouco eu vou começar. E você tem a oportunidade de ser como um crente bereano. Você vai chegar na sua casa e falar, deixa eu ver se o que ele falou é isso mesmo. E vai provar na Bíblia o que eu falei. Ou então, você sempre vai ser dependente do alimento do domingo, do pastor. Aí você vai vir no domingo porque você precisa de uma palavra. Ó, já vou falar uma coisa para vocês aqui. Ó. Isso é guardar no teu espírito para nunca mais esquecer. O domingo deveria ser o lugar onde você recebe a confirmação daquilo que você já recebeu de Deus na semana. Deveria ser assim. Não deveria ser o lugar que você fala, meu Deus, eu preciso de uma palavra. Peraí, o seu Deus está no culto de domingo? O seu Deus não está lá na sua casa? Não está lá com seus filhos? Não está lá com a sua família? Deveria estar. Mas e por que não está? Por causa que muitas vezes eu estou sendo negligente na busca. Entendeu? Tem coisas, eu já vivi os dois lados da história, não sou nenhum super-homem, pelo amor de Deus, longe de mim. Eu já vivi o lado de que fui buscar a Deus na igreja, precisando de uma palavra, e Deus me deu uma palavra, e glória a Deus. Já tive momentos que eu estava em busca intensa com o Senhor, e no domingo Deus trouxe tudo aquilo de novo, de confirmação. Teve coisas que eu recebi na minha casa, e depois no culto foi totalmente diferente. Teve vezes que eu fui no culto e estava bem, e parece que Deus não falou comigo, mas porque Ele já tinha falado. Entende? A questão em si é que você precisa vir no culto de domingo para poder receber a confirmação ou o fortalecimento daquilo que você já recebeu. Isso vai fazer toda a diferença lá no futuro. Toda a diferença na sua vida e na vida dos seus filhos. Isso é importante. Já teve inúmeras vezes que eu vim nessa igreja aqui e só estava eu e minha família. E eu sabia que ia estar somente a gente. E eu trouxe todos os meus filhos, todo mundo com sono, cansado, dormindo aí no chão, coloca futão e dorme, e nós aqui orando, intercedendo. E por que você faz isso, Toshio? Porque o que eu tenho não vai parar em mim. O que eu tenho é para eles. Como que eu vou fazer eles gostarem da igreja se eu não trouxer eles para a igreja? Não é verdade? Então eu trago para a igreja, trago. E aí lá em casa eles brincam de igreja. E depois está na igreja, que igreja? E o menino gosta de bateria, gosta de louvor. E o outro menino gosta de não sei o quê. Igreja, 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 igreja. Por quê? Porque um dia eles vão ser pastor, vão ser líder e vai ter que estar na igreja. Não é verdade? Ai, mas meus filhos não gostam de ir na igreja. Não tem que gostar. Tem que ir. Quem manda não é eles. Não é verdade? Enquanto mora na minha casa, meu amigo, minha casa, minhas regras. Não é verdade? Não é, Israel? É, né? Mas por quê? Porque hoje, não é por mal, é porque os nossos filhos não têm discernimento ainda. Por isso que nós precisamos trabalhar com regras, até o momento que eles vão entender. Aí um dia, lá no futuro, eles vão olhar para cada um de nós e vão falar assim, pai, mãe, obrigado. Obrigado por insistir, obrigado por brigar, obrigado porque o Senhor me obrigou a ir na igreja e hoje eu sei o porquê. Esse dia vai chegar, entende? Muitas vezes, como cristãos, nós realmente precisamos nos ajustar. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui, inclusive eu, temos essa oportunidade de permitir que Deus trabalhe nos nossos alicerces e nas nossas estruturas para que isso possa acontecer. Tá bom? Você viu? Não teve nenhuma promessa no que eu falei. Não teve nenhum emocional. Não é verdade? Teve palavra. É isso que nós precisamos. Pega aí a sua Bíblia. Agora eu vou pregar. Né? Abra lá em Gênesis, no capítulo 15. Kel, você traz um ticho para mim, por favor? Gênesis, no capítulo 15. Obrigado, filho. A partir do versículo 1. Gênesis 15, versículo 1. Capítulo não, versículo 1. Amém? Pode ler? Vamos ler então. Diz assim, ó. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo, não temas, Abrão,
Eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: Ó Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me tens dado filhos, de modo que um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: Este homem não será teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Então lhe disse: Assim será a tua descendência. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: Toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão trouxe-lhe todos esses animais, partiu pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. As aves, porém, não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Amém? Até aqui está bom. Ok. Bom, eu acredito que você deva saber, Abrão é conhecido como o pai da fé. Por que ele foi conhecido como o pai da fé? Por causa das suas atitudes em relação à palavra de Deus, a sua obediência, mesmo em meio ao nada, né, poderíamos dizer assim, porque, não sei se você sabe, naquela época não tinha Bíblia, né, tinha a intimidade com Deus, tinha a forma de conhecer a palavra de Deus transferida, né, de geração em geração, falada, explicada, ensinada aos filhos, né, mas havia também as manifestações de Deus. E Deus se manifestou a Abraão quando chamou ele para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do pai dele, para a terra que Deus mostraria, e deu uma promessa para ele, e devido a essas obediências constantes, ele foi conhecido como o pai da fé, né? Ficou conhecido até hoje. Aqui nós vemos, né, que chegou um momento da vida de Abrão, né, antes dele se tornar o Abraão, que ele estava em dúvida. Né? Como que ele poderia ter todas aquelas promessas, sendo que ele não podia ter filhos? Né? Quem ia ser o herdeiro de todas as coisas seria o servo dele. Né? E então Deus o levou para fora. Essa parte do levou para fora eu sempre vi nas grandes pregações, e até em algumas músicas, né? Mas eu nunca encontrei aqui na palavra onde que ele estava para Deus o levar para fora, sabe? E eu fiquei perguntando ao Senhor, por que o Senhor não mostrou? Poderia ser uma tenda, né? Porque naquela época eles habitavam em tenda, ou numa caverna, ou até mesmo, sei lá, em algum outro lugar. Só sei que Deus o levou para fora de algum lugar. E o levou para fora para olhar para as estrelas. Então Deus falou para ele: olha, assim, né, a sua descendência vai ser assim, ó, como estrelas que não se pode contar. E Abrão acreditou no Senhor. Isso lhe foi imputado por justiça. Ele acreditou no que Deus havia falado. Então continuou sua peregrinação. Você sabe que a história de Abrão ela não começa em Gênesis 12, quando Deus chamou ele. Começa na história do pai dele. Porque o pai dele, o nome dele era Terá, era para ele ir para Canaã. Mas ele parou ali naquela cidade, que eu esqueci o nome da cidade, Harã. Ele parou em Harã. E por que ele parou em Harã? Por causa que em Harã foi onde o filho dele, chamado Harã, também morreu. E ele parou ali. E aí, por causa dessa dor de perda de filho, porque não é comum, né, o filho morrer antes do pai, ele não continuou a sua peregrinação. Por isso que Deus foi lá e tirou Abrão da sua terra. E o levou até que ele obedecesse por completo ao Senhor e conquistasse as coisas. Eu penso numa coisa, quando eu reflito nessa analogia de Abrão. Eu penso que Deus, ele desejava, tanto aqui na palavra como agora, restaurar a visão que ele havia dado, tanto para Abraão como para nós. Deus nos dá uma visão. O que é uma visão? Não estou falando de visão de dom. Deus nos dá um propósito, uma razão de viver, um porquê, um para quê, por que eu estou aqui. Ele sempre nos dá. Seja através de uma pessoa, seja através de um louvor, através da sua própria palavra, falando conosco no nosso interior, sempre Deus vai vir e falar assim: olha, a questão não é o que está acontecendo, mas o porquê que está acontecendo. A questão não é se você está no Japão ou no Brasil, mas o que você está fazendo onde você está.
Deus sempre faz as coisas com propósito, igual eu estava falando aqui, né, do Combine, e de uma série de outras coisas que acontecem na nossa vida. Sempre há uma razão de Deus em meio a isso tudo, e todas as vezes, Deus ele nos mostra de cara, é isso. E a gente pega aquela primeira visão. Quem aqui que não se converteu e pensou, puxa, Deus me chamou para isso ou para aquilo? Ou, de repente, um profeta veio sobre a sua vida, Deus está chamando para isso, para aquilo, e aí você recebe aquilo como uma confirmação forte no seu coração. Não é verdade? E aí você caminha em fé, acreditando mesmo naquele chamado de Deus. Mas acontecem os problemas. Só que deixa eu te falar uma coisa, sem querer entrar muito nessa questão de problemas, se a gente analisar novamente a vida de Abraão, o que mais aconteceu na vida dele foram desafios em relação ao chamado que ele tinha. Deus o chamou para ser pai de multidões. O que você entende disso? É um homem que vai ter muitos filhos. Não é verdade? Deus te chama para ser pai de multidões, glória a Deus. Então isso quer dizer que eu vou ter muitos filhos, naturais, espirituais, sei lá como que você pensa. Mas de repente, você casa com uma mulher estéril. Opa, tem alguma coisa errada aí nessa história. Se Deus me chamou para ser pai, o que eu entendo? Minha esposa vai engravidar, minha esposa não pode engravidar, temos aí um problema, Senhor. Aí começa a acontecer vários outros problemas, porque não é só isso. Né? Ele vai com Ló, Deus não falou para ir com Ló, mas ele foi. É família, né, gente? Família é família, né? Vamos levar junto, vamos ver, vamos ensinar o rapazinho. Foi lá e começou a dar problema dos pastores de Ló, pastores de Abraão, foram se separar porque deu problema. Aí, o que aconteceu? Ló escolheu o quê? Olhou o campo e escolheu a melhor parte do campo. Imagine só, você está aqui em Mitscairo, tem o lado A e o lado B. E aí, se escolhe. Eu vou para o lado A, que é o melhor lado, lugares mais bonitos e tal. E aí você olha o lado B e fala, eu acho que eu perdi nesse negócio aí. Estou saindo na dívida, estou saindo perdendo. E aí o que acontece? Ele pensa, agora deu ruim para o meu lado. Mas o Senhor vem sobre ele. Abraão, olha para o leste, oeste, norte, onde alcançar os seus olhos, eu darei a ti a tua descendência. Entende? Mas o que eu estou querendo dizer? Problemas. Problemas que afligiram Abraão e muitas vezes na caminhada fez ele perder a visão do que Deus falou. Apesar de ser o pai da fé, não teve livramento dos desafios. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você se considera uma pessoa que passa por problemas, toda pessoa que um dia aceitou o chamado de Deus vai passar por desafios. Porque eu vou falar uma coisa para você, olha, primeira coisa que eu quero desmistificar aqui, vamos separar aqui o peixe do espinho. Aquele negócio de que toda pessoa que é escolhida de Deus vai passar por problema, então quer dizer que a pessoa que não passa por problema não é escolhida de Deus? Espera aí, vamos ajustar as coisas? Todas as pessoas são chamadas por Deus. Mas quem que é escolhido? Quem é escolhido é quem aceita o chamado, meu querido. Deus não tem nada a ver com isso. Deus ele não vai pegar uma pessoa em especial, vem aqui, você é especial, vou te usar. Não existe isso. As pessoas respondem a Deus, entende? Então, se eu respondo a Deus, eu sou escolhido dele porque eu respondi, amém? E por responder a Deus, os desafios virão. E serão grandes, meus queridos. Serão grandes. Por quê? Porque Deus nunca faz uma chamada pequena. Toda chamada de Deus é grande. E por isso toda chamada de Deus provoca medo, provoca insegurança. Abraão, pai da fé, quando a gente ouve disso, a gente pensa, uau, que tremendo esse cara, olha o que ele fez e tal. Mas se você olhar as entrelinhas, a história, o que ele viveu, as coisas que ele passou, foi muita dificuldade, foi muito medo. Direto Deus tinha que vir e falar, Abraão, não esquece que eu sou contigo. Abraão, olha, vou dar a tua descendência. E olha só, se parar para pensar, de quando ele saiu até os 99 anos, até os 100 anos, quando ele teve o primeiro filho, foram 100 anos, meus queridos. Foi muita prova. Eu entendo aqui o seguinte, todo escolhido de Deus, ele vai sim ser repleto de provas a enfrentar. Mas por quê? Porque ele aceitou ser escolhido. Todas as vezes que nós entramos num propósito com Deus, nós precisamos entender aonde que eu estou entrando. Certo? O Senhor te chamou e tem uma chamada na tua vida. Senhor, amém. Eis-me aqui. O que você fez? Bateu em can lá no documento, não foi? E agora, se prepara.
Porque o Senhor vai querer te usar, mas antes de te usar, Ele vai trabalhar no seu coração e no meu. Ele vai quebrantar você, Ele vai te levar num nível onde que assim você só vai poder depender dEle. Quantas vezes eu fiz orações ao Senhor assim, Senhor, eu quero viver só para Ti, eu quero depender só do Senhor, eu não quero ficar preso nesse sistema desse mundo. E quando Deus fez 1%, eu comecei a tremer e chorar. Não é verdade? Por quê? Porque tem coisas, né, que a gente não está muito preparado. A gente pede porque a gente é apaixonado, a gente é doido da cabeça, né? Mas a gente não está preparado, não. Senhor, me envia para as nações. Aí foi, já te vi, você está no Japão, rapaz. Acorda para a vida. Ai, mas eu não sei falar Nihongo. Eu falei, quer ir para as nações e aí está chorando porque está no Japão? Mas, você está entendendo? Não é verdade? Então Deus ele vai trabalhando nos nossos alicerces, nas nossas estruturas, a partir do momento que nós aceitamos o chamado dele. A analogia de Abraão foi um homem provado. Por quê? Por causa que aceitou o grande chamado de Deus. A partir de Abraão, teria sim um mover de Deus tremendo no mundo todo a partir dele. Porém, era necessário ele aceitar o projeto de Deus para a vida dele. E é lógico, Deus que em sua misericórdia, ele não vai pegar e jogar tudo. Toma, é isso que vai ser. Porque de cara a gente não aceitaria. Então foi indo de partes em partes, de pouco em pouco. Conforme Abraão avançava, o Senhor avançava com ele. Conforme Abraão caminhava, o Senhor caminhava com ele. Ia trazendo confirmações e direções, e intimidade e amor. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Só que para isso é necessário nos tirar de algum lugar. E é essa parte que eu falo assim que é muito importante nós entendermos. Abraão tinha um problema. Ele não estava dentro fisicamente de uma estrutura para Deus tirá-lo para fora. Ele estava dentro de dúvidas e questionamentos e incertezas no coração dele. A grande dificuldade nossa hoje é a gente vencer as dúvidas e os questionamentos do nosso coração. Só que essas dúvidas e questionamentos, elas nos impedem de enxergar a visão de Deus. Quando nós começamos a ter dúvidas, questionamentos, coisas que muitas vezes nos trazem inseguranças no caminhar com Deus, a gente perde o propósito. E de onde que surge isso? Surge das decepções da vida, das dificuldades que muitas vezes nós não estamos preparados. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. É difícil você estar preparado para as decepções. Porque decepção é decepção. Você está ali confiando e se decepciona. Não é verdade? Então, é muito mais fácil você estar preparado para se decepcionar do que preparado para ser surpreendido por uma maravilha. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós precisamos aprender a sermos blindados no nosso coração para não desistir da visão de Deus. Nós precisamos estar preparados na palavra de Deus, entendendo que se acontecer um problema na minha vida, isso não vai impedir o agir de Deus se eu continuar crendo. Olha, é interessante aqui, ó. Então levou para fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se pode contar. Então lhe disse, assim será a tua descendência. Por que ele fez isso? Porque se você olhar um pouquinho antes, houve problemas na vida de Abraão. Ele, de alguma maneira, se desapontou, perdeu a fé, perdeu a visão. Deus o tirou de dentro dessa situação, muitas vezes emocional. Talvez eu e você, talvez não, poderia dizer, com certeza nós já passamos por algumas coisas. Eu não sei quais são as coisas que você passou especificamente, mas eu já passei por decepções, a ponto de pensar, será que o que o Senhor falou para mim é isso mesmo? Será que Ele tem realmente essas coisas? Será que eu não ouvi a minha cabeça do que ouvir a voz de Deus? Porque você olha em volta, você fala, meu Deus, parece que não foi para isso que eu fui chamado. E aí dá um desânimo. Aí você pensa assim, sabe o que eu vou fazer? Vou ficar aqui um pouquinho, parado, vou esperar a poeira baixar, né? Aí a gente volta um pouquinho, né, a fazer as coisas que a gente fazia antes. Não estou falando de desviar, mas assim, dá uma esfriada por causa daquela decepção. Aí o Senhor precisa ir lá, usar alguém, ou usar a própria palavra dele e falar, vem aqui para fora, meu querido. Olha aqui para fora. Não perca a visão. Não perca a esperança, o propósito, o chamado que eu te dei por causa das decepções. Um dia, foi no ano de 2017, eu estava em casa, eu morava lá em Haiti ainda, e nós estávamos passando assim por um monte de situações difíceis, coisas muito complicadas de entender. Então eu peguei um dia, sentei no meu escritório, eu estava no meu aparato, tinha a minha mesinha lá no meu quarto, sentei no meu escritório, baixei minha cabeça, comecei a chorar.
e pensando, Senhor, tu falaste tantas coisas, por que será que não acontece? Por que não está acontecendo? É falta das minhas atitudes? O que está acontecendo? E teve um ano, o ano de 2017 foi o ano que eu peguei, eu brinco assim, eu coloquei Deus na parede, minha oração era, Senhor, se tu está falando para eu fazer e eu quero fazer, então por que não acontece? Por que não tem uma liberação? Por que não tem vamos que vamos? Por que não tem? Eu quero jogar, eu não quero ficar sentado no banco de reserva, me coloca para jogar, ficar assim com o Senhor, toda vez. E teve um dia que eu cheguei num nível assim de estresse muito grande, sentei e comecei a chorar. E aí, gente, o Senhor veio falar comigo, e o Senhor falou assim para mim, Toshio, acalma o teu coração. Vai acontecer. Acalma o teu coração, as coisas vão acontecer. E aí, o que aconteceu? Parecia que ia dar tudo certo, começou a dar tudo errado. A gente teve uma decepção muito grande. E no meio dessa decepção, eu ouvi uma voz. Eu falo assim, que era a voz de Satanás. Por quê? Tem 3 vozes que eu poderia ouvir, né? A voz de Deus, a minha e a voz de Satanás. Eu sabia que não era a minha voz. Sabia que não era a voz de Deus. E eu ouvi assim, ó. Toshio, para que ficar sofrendo por tudo isso? Toshio, por que você não pega, arruma um trabalho, trabalha lá de boa, faz teu zangueô, vai na igreja domingo, sai com a tua família, vai viajar, marca aí para ir para o Okinawa, vai passear, vive uma vida tranquila, para que tudo isso? Você pode viver uma vida normal, não tem por que você passar por essas coisas. Eu estou falando que aconteceu sério, gente. Aí eu baixei minha cabeça assim, falei, Satanás, eu não quero ser normal. Eu não quero ser normal. E eu comecei a brigar com o diabo. A Raquel falou, o que está acontecendo aqui? Eu falei, deixa que eu estou tendo um negócio aqui. E eu falei, não, pá, e comecei a orar e repreender e tal. E comecei a declarar coisas sobre a minha vida. E comecei a lembrar das promessas de Deus. E eu comecei a chorar, a clamar. E eu não sei se eu acordei a vizinhança toda, mas naquele dia eu peguei uma ira santa do Senhor. Porque eu não quero ser normal mesmo. E aí eu lembro que naquele dia o Senhor me trouxe para fora daquela situação. Ele me tirou daquela situação de desapontamento, de tristeza, de angústia, de incertezas. E Ele me levou para aquele lugar de onde eu nunca deveria ter saído, que é o lugar da fé, que é o lugar de crer, que é decidir crer. Creu Abraão no Senhor. Como que foi essa atitude de crer? Não foi um sentimental, foi uma atitude. Ele continuou caminhando naquilo. Ele continuou fazendo, continuou realizando. Eu saí do meu escritório e falei assim, Raquel, vamos continuar. Vamos continuar. E a Raquel meio sentada falou, amém. Tá, eu já ia continuar mesmo. Então vamos. Nessa hora, né, o homem entende o homem, a mulher não entende direito, né? Umas coisas assim, né? Tem coisas que acontecem no coração do homem que a mulher não entende, tem coisas que acontecem com a mulher que o homem também não entende nada, né? Então, tipo assim, aquele momento foi o momento de sair de algum lugar. Por quê? Porque a minha visão tinha se tampado por causa das coisas que estavam acontecendo, por causa das decepções. Às vezes é um não que você não consegue receber direito. Às vezes é uma situação que surge na sua vida, que você fala, puxa, estava indo tudo certinho, de repente virou tudo. O que aconteceu? Será que Deus não é comigo? E eu vou te falar uma coisa, gente. Você sabe que isso por experiência própria. Nem sempre Deus vai se manifestar na sua vida. Nem sempre Deus vai vir com todo aquele fogo, com todo aquele ardor. Às vezes, Deus ele vai só te observar para saber se você continua fiel. Tem um versículo que eu gosto muito em Tessalonicenses. O que se requer dos dispenseiros é que eles permaneçam fiéis. Sabe o que é permanecer fiel? Deus te falou algo? Então, permanece. Permaneça fiel ao Senhor. Vai vir a luta, permanece fiel. Vai vir um problema, permaneça fiel. Você sabe o que é no final? O que vai sobrar no final para nossas vidas? Combati o bom combate, venci a carreira, guardei a fé. O que acontece? Muitas vezes, a gente guarda tudo, menos a nossa fé. A gente não permanece na fé, não permanece fiel, crendo no que Deus falou. Eu leio Hebreus, e no começo, quando eu li Hebreus 11, que fala sobre heróis da fé, foi a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, que decepção. Por quê? Que você lê o que eles fizeram, e esse pela fé, aquele. Todos estes, porém, não alcançaram as promessas. Eu falei, não entendi. Cadê aquela história do Deus de promessa, que não é homem para mentir, tudo pode
passar, né, a música que vai, entendeu? Cadê? Ué, mas e aí? Porque eu não vou morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir. Tem alguma coisa errada ou na Bíblia ou nos caras, não é possível. Eu comecei a questionar, eu falei, Senhor, me explica. Aí ele falou, Toshio, você não terminou de ler. Eles tinham como a promessa celestial muito maior do que as promessas da terra. Eles estavam focados numa promessa terrena. Eu, porém, tinha algo maior para eles. Aí eu entendi. A questão não é se a promessa da terra vai acontecer na sua vida. A questão é se você permanece na fé. Se você permanece firme. Porque se Deus te der, ele é Deus. E se ele não der? Também é Deus. Né? É outra música. Já cantou ela na sua cabeça, eu tenho certeza. Entende? Mas é uma realidade. A questão em si, como eu já falei aqui um monte de vezes, nós somos uma geração que espera por promessas que Deus nunca fez. Entende? É que a gente não entende. A gente é levado pelo emocional e isso precisa ser quebrado na nossa vida. Porque senão nós vamos estar sempre propensos a nos decepcionar e perder a visão de Deus. Entende? Você espera por algo, já falei inúmeras vezes sobre a expectativa. Você espera por algo, e Deus prometeu que ia fazer, aí Deus não faz, você perde a fé. Não está errado? Eu vou contar uma história que aconteceu na minha casa esses dias. Tem umas pessoas na minha casa que moram lá na minha casa, né, que ele falou assim que tinha prometido para ele de assistir, e aí não deu para cumprir aquela promessa, ele ficou muito chateado. Mas era para assistir, porque é dia de assistir, e não assistiu, e ficou chateado. E lá vai eu tentar explicar, mas olha, você tem que entender isso, porque também não dá para ser assim, olha, prometeu, vai ter que cumprir de qualquer maneira. Já assistiu o dia inteiro, já fez isso, já fez aquilo, então não dá. E a pessoa ficou muito desapontada. E eu fiquei também meio assim, né, porque realmente, né, quando você fala que vai ser, né, teria que ser. Mas a gente é falho. A gente acaba falhando, a gente acaba dando as nossas pisadas de bola às vezes, e às vezes a situação nos impossibilita de cumprir algumas promessas. E aí eu fui lá para o meu escritório e o Senhor começou a falar no meu coração sobre aquilo. Falou assim, Toshio, você não pode ser uma criança a ponto de ficar batendo o pé quando eu não cumprir certas coisas que eu falei. Isso quer dizer que Deus não é fiel? Não, às vezes Deus não falou. Às vezes não é o que Deus falou, é que eu não consegui estar apto para que aquilo aconteça. Só que quando a gente é uma criança espiritual, a gente não entende isso. A gente acha que Deus não fez. Entende? Deus não fez. Deus não realizou. Então não. Talvez eu não me adaptei ao que Deus queria fazer. Talvez eu não estava preparado para o que Deus queria fazer. Deus falou que eu ia para as nações. Tá, mas eu nunca ajeitei a minha vida. Eu nunca me posicionei com Ele. Então quer dizer que Deus falhou? Entende? Às vezes eu sou negligente em alguma coisa, e aí Deus não cumpriu aquilo que Ele falou. Mas por quê? Porque eu fui negligente. É igual a história de Davi, Saul e Davi. Quem que escolheu Saul como rei? Deus. Não foi? Não está escrito lá? Eu já escolhi. Vai lá, pá, unge ele. Deus escolheu. E deu ruim. Não foi? Deus falhou? Não. Saul não se posicionou. Entende? Nós não podemos cair nesses erros de sermos tão inconstantes na questão da fé, de não perceber esses posicionamentos. Nós precisamos nos ajustar. Andar em firmeza com Deus, em temor. Tem pessoas que muitas vezes reclamam ao Senhor, e eu falo isso por causa da experiência que a gente já teve. Pessoas que, não, porque Deus não me prospera. Eu falei, peraí, primeiro você tem que entender o que é prosperidade com o Senhor. Porque às vezes a gente acha que prosperidade é dinheiro. Meu amigo, se prosperidade fosse dinheiro, não tinha gente se matando, tendo milhões e milhões aí. Não é verdade? Nunca que prosperidade foi dinheiro. Prosperidade para Deus, sabe o que é? Paz no coração. Prosperidade para Deus. Sendo justificados, temos paz com Deus. É isso. É você não ter nada, mas aqui dentro você está tranquilo. Está tudo bagunçado na vida, mas você está em paz. Você está feliz. Sabe, você está dando valor àquilo que tem valor realmente. É você estar passando por um meio de uma turbulência, uma tribulação violenta. Mas só de saber que o Senhor é com você, você sabe que uma hora aquilo vai passar. Porque em Deus, toda tribulação é temporária. Entende? Isso é ter paz. Agora, o rico, aquele que não tem Jesus, ele fica lutando para sempre ser rico. Ele troca tudo
para trabalhar e para fazer a sua riqueza gerar mais riqueza. E por isso que ele nunca tem tempo. Mal ele sabe que quando chegar o fim da vida, vai ficar tudo. Não é verdade? Vai ficar tudo. Quer ver uma coisa, né? Vamos analisar aqui uma situação. Às vezes, a gente fica tão preocupado com as nossas dívidas, certo? E eu vou falar para você, se você tem dívida, trabalhe para você poder pagá-las, para você não ser escravo de ninguém. Mas eu já vi pessoas que trocaram tudo para pagar dívidas. Entenda o que eu estou falando. Eles trocaram tudo para pagar dívidas. Trocaram a presença de Deus, trocaram o culto de domingo, ou de sábado, ou de sexta, para trabalhar e para ralar para pagar a dívida. Aí a pessoa morreu sem pagar a dívida. A dívida ficou. Ficou para o governo a dívida. E aí? Quem que pagou a dívida? A gente se preocupa com coisas, preocupamos demais com coisas que não deveríamos nos preocupar tanto. E não nos preocupamos com aquilo que é prioridade. E por que que isso acontece? Por causa que muitas vezes a nossa visão está fechada. Deus precisa nos tirar disso. Só que para Ele nos tirar desse lugar que impede a nossa visão do chamado e da promessa, do propósito de Deus, nós precisamos permitir. Não é assim, Senhor, me tira desse lugar. Sabe, vamos tentar desmistificar outra coisa? Vamos separar de novo o espinho da carne? Quem tem que sair sou eu. Quem teve que sair, olha só, Jesus foi lá no túmulo de Lázaro. E Jesus, o que ele fez? O que Jesus fez, gente? Ele só falou, Lázaro vem para fora. Quem saiu foi Lázaro, quem tirou a pedra foi as pessoas, quem desatou foi as pessoas. Jesus só fez o milagre. Lázaro vem para fora, veio vida, saiu. Quem teve que fazer? As pessoas. Se você vê lá o Zaqueu, quem que teve que sair da sua casa, subir lá no sicômoro, na árvore, para poder ver Jesus? Foi Zaqueu. E Jesus só estava passando por lá e falou, Zaqueu, me convém dormir na sua casa. Não foi assim? Quem que saiu? Zaqueu. Se Jesus passasse por lá e Zaqueu não estivesse lá, Jesus ia bater na casa de Zaqueu? Fala sério, gente. Ele ia lá, peraí, Zaqueu não está aqui? Vou lá na casa dele. Duvido. Jesus estava passando, Zaqueu sabia. O cego de Jericó, sentado na beira do caminho, ouviu Jesus, Jesus nem estava perto, ouviu, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, gritando, quanto mais mandava calar a boca, mais ele gritava, para chamar a atenção. Quem que foi que saiu do seu lugar? O cego. E olha só, ele tinha um problema, ele era cego, certo? Então tinha mais uma dificuldade que nenhum de nós temos aqui. Quem tem que sair somos nós. Aqui diz, então o levou para fora e disse, olha agora para o céu. O levou para fora. Você acha que Deus desceu na terra, pegou na mão dele e puxou ele? Não, ele falou assim, Abraão, vem aqui. E Abraão poderia falar, não, Senhor, não quero mais, desapontei, desanimei com a igreja, desanimei com o pastor, desanimei com o líder, vou ficar aqui na minha casa e assistir os cultos pelo YouTube. Poderia ter feito isso, mas não. Ele foi mais uma atitude de obediência que o levou a se tornar o pai da fé. Quantas vezes que eu e vocês, gente, posso me colocar junto no mesmo balaio, que nós estamos sentados esperando que Deus faça algo, quando Deus está esperando que nós façamos algo. Precisamos tirar isso da nossa vida. A gente precisa cancelar isso da nossa vida. Porque isso não vai nos levar para lugar nenhum. Ah, se Deus é uma frase recorrente. Ah, se Deus quiser, Ele faz. Não faz, não é assim. Se Deus quiser, Ele faz. Não, tem coisa que Ele já falou. Tem coisas que Ele já liberou. Vá, faça discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você está lá, Deus envia as pessoas. Não, meu filho, Deus falou, vai, ide. Não é assim que funciona? Por que então a gente ainda continua escondido? Perdemos a visão. Perdemos a visão. A igreja no Japão perdeu a sua visão, gente. Olha só, eu costumo dizer assim, não existe igreja cheia. Não existe igreja grande. Porque a maioria das igrejas brasileiras só tem brasileiro, igual nós aqui. Entendeu? Fala a verdade, nós estamos no Japão, 140 milhões de japoneses.
todos nós, ou que nos convertemos aqui, ou que viemos para o Japão nesse intuito de servir ao Senhor, nós viemos com o quê? Precisamos ganhar japoneses. E olha, no ano de lá de 1993, 94, quando as igrejas começaram a se estabelecer aqui, foi assim. Aí sabe o que aconteceu? As igrejas encheram de brasileiros. Começou a ter estrutura, começou a ter todas as coisas, e aí acomodamos. Aí paramos. Não, já tem estrutura, já tem tudo, já tem dizimista, já tem ofertante, tem um ministério de louvor abençoado. A gente se reúne nos bunca, 1.200 pessoas, 1.500 pessoas. Olha, minha igreja, eu tenho 45 igrejas nessa nação. O que aconteceu? Perdemos a visão, porque a visão era usar a nossa estrutura, usar a nossa cultura para ganhar japoneses. E se perdeu. E o que nós devemos fazer agora? Agora, desmantelar uma estrutura é muito difícil. Desfazer algo que já foi construído é muito difícil. Mas se não acontecer, nunca vai para frente. O avivamento do Japão vai ser sempre um sonho que a gente vai esperar acontecer. Quando, na verdade, Deus já nos deu já nos delegou essa responsabilidade para realizar. Quem tem que pregar o evangelho somos nós, não é Deus, não são os anjos. Somos nós que pregamos o evangelho, somos nós que criamos o ambiente para alcançar os japoneses. Então, é necessário a gente voltar ao início, ao primeiro, aquele momento que Deus falou, aquelas coisas que Deus mostrou que nós iríamos fazer, aquele momento que Deus deu uma chamada para cada um de nós. Mas para isso a gente precisa tomar uma atitude e sair. Eu não sei vocês, o Senhor tem trabalhado muito ao nosso coração, o coração da minha família. E não estou falando só a questão, não estou falando isso só por falar. É que realmente Deus tem trabalhado muito. Deus, a cada semana, Deus desfaz alguma coisa na nossa vida. A cada semana, Deus vai lá e arranca alguma coisa que a gente estava apegado. A cada semana, Deus nos coloca em situações que só dependemos dEle e mais nada. E aí, às vezes eu fico assim, puxa, Senhor, tá punk o negócio. Tá difícil de aguentar. Eu falo, mas você pediu? Eu falei, eu pedi. Pois então, me deixe trabalhar. Eu só vou trabalhar se você me der ambiente para trabalhar, senão não tem como. E por muitas vezes eu parei o processo de Deus por não entender. Mas aí Deus me leva para aquele lugar de novo, onde eu saio e enxergo a visão. E sabe qual é a visão? Para mim e para todos nós que estamos aqui, é enquanto a gente permanecer nessa nação, a gente ser sal e luz nessa terra. Não caia num outro erro. Nós somos brasileiros e a grande maioria está mais por dentro de tudo que acontece no Brasil do que no Japão. Não é verdade? Então, a gente se alimenta muito das coisas do Brasil. A gente se alimenta das ministrações do Brasil. A gente se alimenta dos ensinos do Brasil, do louvor do Brasil, da adoração do Brasil. E normal. Mas nós precisamos entender, nós estamos no Japão e não no Brasil. Então, às vezes, aquilo que você está ouvindo do Brasil é para o Brasil, uma terra que já é evangelizada. Entende? Aí, é isso que eu... Ai, gente, bom, mas eu vou falar aqui. A questão aqui é a seguinte, aí a gente pega e a gente quer fazer as coisas da igreja no Brasil aqui. Então, a gente coloca um monte de evento e um monte de coisa na igreja aqui. Só que a gente está num lugar que não é avivado. Num lugar que não é alcançado, menos de 1%, contando com os brasileiros de todas as etnias, menos de 1% são cristãos. Você sabe o que essa nação precisa? Essa nação precisa de alguém que fale assim, olha, Jesus é a salvação. Se você se arrepender dos seus pecados, você vai ser salvo. Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai ser salvo. É isso que precisa. E enquanto isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos perdidos na visão. Entendeu? Estamos perdidos. E aí, perdidos na visão, não vamos para lugar nenhum. Chega uma hora que cansa. Meus queridos, vou falar para você. Chega uma hora que cansa você vir na igreja todo domingo e não acontecer nada na sua vida. Mas não acontece por quê? Porque Deus não quer? Não. É porque eu ainda não abracei a visão de Deus. É lógico que vai cair no tédio. Você vai chegar no culto e vai ouvir aquela mesma mensagem.
Porque, veja bem, o que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que em algum momento da vida de vocês já ouviram. A Bíblia diz assim, não há nada de novo debaixo do céu. Nada. Alguma vez você ouviu isso aqui. Mas você ouviu, eu ouvi, nós não seguimos, aí temos que ouvir de novo. Não é mesmo? E o Senhor vai repetir a mensagem quantas vezes for necessária, até que a gente entenda. Porque essa é a graça e a misericórdia dele. Meus queridos, qual que é o propósito disso? Sai desse lugar que está limitando a sua visão. É alguma coisa emocional? Você foi ferido, foi ferida. Você foi machucado, foi machucada. Você se desapontou com alguma coisa? Então sai desse lugar. Ah, eu preciso de cura. Você não sabe como receber a cura de Deus? Então eu vou te falar aqui, ó, primeira mão. Perdoe quem te feriu. Perdoe quem te decepcionou. Perdoe. Senhor, meu pai me feriu, mas eu quero perdoá-lo em nome de Jesus. Quero perdoá-lo porque ele me feriu assim, assim e assim. Senhor, quem me feriu foi o meu antigo pastor. Ele me decepcionou nisso e nisso, mas eu quero perdoá-lo. Esse é o primeiro passo. Aí depois sabe o que você faz? Pega o telefone. Alô, tudo bem? Só queria dizer que eu te amo. Eu quero te agradecer pelo tempo que a gente viveu junto. Ai, mas é difícil, né, Toshio? Ninguém falou que ia ser fácil. Mas é necessário. É necessário. Eu já peguei meu telefone e fiz isso. Algumas vezes. Já fiz isso com meu pai. Meu pai morreu há pouco tempo. Meu pai morreu agora em outubro passado. A grande luta da minha vida com meu pai foi ele se converter ao Senhor. Então, assim, eu sou 18 anos convertido. Desde que eu me converti, que é uma batalha de oração pelo meu pai. Meu pai, eu falava assim que tem duas pessoas nesse mundo que eu conheço que nunca iriam se converter. A primeira é o meu pai, a segunda sou eu. Eu me converti, então ficou mais fácil acreditar na salvação do meu pai. Aí o que aconteceu? Meu pai sempre resistente. Só que meu pai não era resistente assim normal. Meu pai era nível hard mesmo, sabe? Ele chegava para mim e falava assim, eu prefiro você bebendo, fumando, fazendo algazarra por aí do que dentro de uma igreja. E eu só, Senhor, perdoa, ele não sabe o que fala, não sabe. Foi passando o tempo e orava, e nada do meu pai se converter. Aí um dia constatou que meu pai estava com câncer. E foi muito rápido. Ele constatou o câncer e já ficou doente de cama. E um dia a gente estava na minha casa, a gente estava fazendo uma comunhão lá em casa com alguns irmãos. Né? Então, vocês estavam lá, né? 2h da tarde o telefone toca com uma ligação do WhatsApp comigo, minha mãe, minha irmã e eu. Na hora que eu vi, eu olhei para a Raquel, falei, meu pai morreu. Eu desesperei, falei, agora. Subi, atendi, a minha mãe olhou para mim e falou assim, Toshio, é agora. Né? Aí eu comecei a falar com meu pai, aí eu falei, pai, você não gostaria de se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus no seu coração para você ser salvo? Porque assim, você pode ver que eu não fui muito assim, né, café com leite, já fui direto no assunto. Por quê? Eu não sabia se daqui a 1 minuto ele ia morrer. Então eu tinha que ser muito claro para ele entender. Aí ele falou, eu quero. Eu falei, não, pai, você não entendeu. Você sabe que Jesus veio nessa terra. Eu fiz todo o plano, eu resumi a Bíblia dele em 3 minutos. Você entendeu? E você quer receber Jesus no seu coração, aceitar, crer nesse sacrifício de Jesus que é por você, se arrepender dos seus pecados, eu quero. Você sabe o que é se arrepender, pai? Se arrepender é tipo assim, se você pudesse voltar no tempo e não fazer tudo o que você fez, você voltaria? Eu voltaria, meu filho. Então tá bom. Aí eu fiz a oração. E foi interessante, ele fez a oração, em nome de Jesus, amém, amém. Aí meu telefone, travou. Não consegui mais ligar para lá. Aí eu desci e fiquei no meu coração assim, ansioso, né? Aí a minha irmã depois me ligou, eu falei, o pai não morreu logo em seguida não, né? Falou, não, mas ele realmente fez a oração. Ele se arrependeu. E questão de 2 ou 3 semanas depois ele morreu. Então assim, foi bem no final. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Olha, meu cunhado, no dia que meu pai morreu, ele estava em casa, meu cunhado falou assim, puxa, você não derramou uma lágrima. Eu falei assim, eu derramei antes, meu querido, porque agora tu é feliz. Meu pai foi para o céu. Daqui a pouco eu encontro com ele. Você está me entendendo? Eu sei o que é ser salvo. Eu sei para onde ele foi. E por mais que as pessoas pensem, puxa, foi triste. Eu amo meu pai. Eu não queria perdê-lo dessa maneira. Mas ele está num lugar muito melhor. Meu Deus do céu, eu estou feliz sim. E pode escandalizar comigo, eu não estou nem aí. Porque eu entendo que é salvação. Sabe? É isso que nós precisamos. É só isso, meus queridos.
Deixe Deus restaurar as coisas. Se é para perdoar, perdoe. Se é para ligar, ligue. Mas saia desse lugar. Já chega de ficar travado. Deus tem uma chamada tão maravilhosa para cada um de nós. Deus tem um propósito tão grande para cada um de nós. Meus queridos, não é questão de igreja. Você pode ir até para outra igreja se você quiser. Não tem problema. Desde que você cumpra o seu chamado com alegria. Volte a pegar fogo pelo Senhor. Volte a se queimar por Ele. Nós precisamos disso. Senão a vida de crente é chata. Senão as pessoas lá fora elas vão ter razão. Falar, não, ser crente ser crente é ruim, ser crente é chato, ser crente é... Você está na igreja todo mundo. Eles vão ter razão. Nós somos sal e luz. Nós temos que salgar, dar sabor. Nós temos que ser luz para realmente... Não é ser luz de você ficar falando de Cristo na cabeça. Não, mas você... As pessoas olhar para você e falar, puxa, tem algo diferente. Aí sim. Mas para isso é necessário uma atitude nossa. Você sabe que Lázaro causou um estardalhaço naquela época por causa da ressurreição, né? Porque não tinha como negar. Falou, esse cara estava morto. As pessoas vão olhar para mim e para você, se a gente permitir. Fala, puxa, esse cara tem um brilho, essa pessoa tem um brilho. Olha, eu conheci ele antes, mesmo crente, estava ali apagado, desanimado, mas olha agora. É isso que vai acontecer se a gente permitir. Então, se você deseja isso, saia desse lugar. Não sou eu que vou fazer isso por você, nem você por mim. Cada um faz por si, com um propósito e realmente glorificar o nome de Deus. Amém? Fique de pé, vamos orar um pouquinho. Raquel vai colocar um louvor para a gente. E meus queridos, olha, já vou falar uma coisa aqui, ó. Tudo que era para falar já foi falado. Se você crê que Deus fala pela boca dos seus servos, se você crê que Deus falou por mim e com você, então Ele já falou com você. Agora quem tem que falar com Ele é você. Agora o momento, não é o momento de você negociar, é o momento da tua resposta. O que você responde a Ele? Entende? Já não tem mais nada a ver comigo. Eu sou o carteiro. Sabe o que é o carteiro, né? Eu sou o carteiro. Eu vim aqui e trouxe a mensagem. Eu te passei a mensagem. E eu passei para você e para mim também. E nesse momento, o que a gente tem que fazer agora? Agora o negócio é fechar os meus olhos e agora eu vou falar com o meu pai. Falar, Senhor, tu falaste comigo nisso, nisso e nisso. Eu preciso te dar uma resposta. Né? Você manda mensagem para alguém e a pessoa não te responde? Acontece isso com vocês também? Comigo acontece muito, né, Márcia? Muito. Tô zoando. Não foi uma indireta, foi uma direta, tô brincando. Né? Acontece muito comigo isso. Eu mando mensagem e as pessoas não respondem. Né? Não é ruim? Deus te mandou uma mensagem hoje, querido. Deus te mandou uma mensagem hoje. Deus falou com você agora, meu querido. Não, estou zoando. Deus mandou uma mensagem para você agora. Responda a Ele. Não deixe Ele no vácuo. Amém? Vamos orar? Feche os olhos um pouquinho. Faça a sua oração. Não fique esperando eu orar. Eu quero que você feche os olhos. Se coloque na presença de Deus. E você fale com Ele agora. Fale com Ele. Não precisa enrolar. Não precisa palavras bonitas. Só fale. Só fale. Se expresse. Ele está te chamando. Ele já te chamou para algo. E talvez aconteceram coisas, situações. Você perdeu a visão. O que você tem para responder? Fale com Ele. Pode aumentar um pouquinho, mano. Fale com o Senhor. Fale com Deus. Permita que o Espírito Santo mexa no teu coração. Permita que o Espírito Santo quebrante você. Permita que o Espírito Santo te conduza a um lugar onde você vai ter a sua visão esclarecida. Você passou por muitas coisas que te impediram de crer, que mataram sonhos e projetos que você tinha no coração, que Deus colocou. E talvez até agora você não tivesse força ou entendimento para sair disso. Mas Deus hoje te deu uma palavra. Ele falou com você. Qual vai ser a sua posição? Qual vai ser a tua decisão a partir de hoje? Porque a tua posição hoje vai mudar toda a sua vida, toda a sua história, a história dos seus filhos, a sua descendência vai ser transformada. Então responda a Ele. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti junto com os meus irmãos, porque eu também sou alvo dessa palavra.
Eu também sou alvo do Senhor aqui. E eu posso confessar, Senhor, sem medo, que muitas coisas acontecem para tirar a nossa visão, para roubar o teu propósito, para nos trazer para um lugar de desânimo, de desapontamento. Mas, Senhor, eu também te ouvi hoje. Eu também te ouvi. E eu não quero mais ficar neste lugar. Eu quero sair desse lugar que impede a minha visão e poder enxergar, Senhor Deus, novamente o teu propósito para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu não aceito mais ficar num lugar de desapontamento, de tristeza, de desânimo, de cansaço. Senhor, eu não aceito mais ficar magoado, ferido. Eu quero a tua cura, eu quero a tua restauração, porque o Senhor tem algo muito maior do que os meus olhos veem. O Senhor tem algo muito maior para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, toca cada um de nós com esse poder, com essa graça, com essa unção. Toca na nossa vida e no nosso coração. Deus, em nome de Jesus, começa a esclarecer a nossa visão. Começa a tirar toda essa nuvem densa que nos impede de ver, de enxergar, de caminhar contigo. E nos leva, Senhor Deus, para um nível muito maior de intimidade e comunhão. Em nome de Jesus, Senhor. É tempo, Pai, de algo novo. É tempo, Senhor Deus, de uma restauração, de uma mudança de paradigmas, de tirar, Senhor Deus, toda aquela estrutura antiga, Pai, e começar, Senhor Deus, algo novo. Porque eu sei que grandes coisas o Senhor quer fazer na nossa vida e nessa nação. Por isso que o Senhor nos colocou aqui, Pai. Deus, que a tua bênção seja sobre cada um de nós. Que o teu poder, Senhor, o teu poder se manifeste na nossa vida e na nossa casa. Que possamos, Senhor Deus, ser instrumento para poder, Senhor Deus, levar os nossos filhos também a andarem nos seus caminhos, a poderem crescer na tua presença. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um aqui. E que em nome de Jesus, Senhor Deus, o Senhor transforme o nosso coração, curando as nossas feridas, nos tirando, Senhor Deus, deste lugar de densas nuvens que nos impedem de enxergar a tua promessa. E que, Senhor Deus, mesmo que hajam dificuldades, permaneçamos fiéis a Ti, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Calor agora, hein? Só quero poder aproveitar que nós temos nossos irmãos aqui que nos visitam. Primeira coisa que eu quero falar para vocês estejam orando para que Deus direcione aonde vocês devem ficar, né? É lógico que a gente sempre almeja que as pessoas fiquem conosco, assim como qualquer pastor faz isso, tá? Não vou ser aqui hipócrita. Mas é muito importante vocês se identificarem com o local, entendeu? Então, eu sou bem transparente nisso. A nossa igreja é pequenininha, certo? Nós temos ainda vamos dizer assim, uma inconsistência. Tem semana que vem algumas pessoas, as pessoas faltam. Nós temos um trabalho constante de evangelismo aqui, né? A minha visão é evangelizar. Se você perguntar para mim, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para evangelizar. A igreja é só um lugar para as pessoas se reunirem, mas o meu trabalho nessa terra é ganhar almas para Jesus. Minha vida gira em torno disso, sempre, desde que eu me converti, depois que eu me casei. Só casei com a Raquel porque ela é evangelista, senão não casaria com ela. Tô brincando. Mas a primeira coisa que eu perguntei para ela, qual que é o teu chamado? Né? E como a gente cresceu junto em muitas coisas, então a gente se descobriu nessa área. E por isso que a gente está aqui. A gente não começou uma igreja para pastorear, a gente começou uma igreja para juntar as pessoas que a gente ia ganhar. Certo? Né? Então, procurem realmente, se vocês se identificaram com esse lugar aqui, apesar da gente ser pequenininho, estamos aqui, vamos dizer, numa reestruturação, vão ser super bem-vindos, tá certo? Mas procurem nos conhecer, né? Eu sou assim, tenho a minha família, tem as pessoas aqui, o Silvio e a Márcia são as pessoas que são mais constantes conosco, junto com o Wilson, né? Que estão com a gente já há muito tempo. Então, vocês são bem-vindos, mas nos conheçam também. Venham mais vezes para nos conhecer. Se você quiser marcar uma janta, estamos aí. Estou brincando. Mas eu vou convidar vocês para vir na minha casa, né? Para vocês nos conhecer. Porque eu acho muito importante também isso. Você saber onde você está pisando.
Entendeu? Como é que funciona? Que tipo qual é a visão que vocês têm aqui como igreja, né? Então, isso tudo a gente procura deixar sempre bem claro aqui, tá bom? Uma das coisas que você vai perceber em relação a nós é que aquilo que a gente é embaixo, a gente é aqui em cima. Do mesmo jeito. E eu não consigo ser diferente. Às vezes, até o pessoal brinca comigo que no começo, quando começaram a vir na igreja, acharam a gente muito novinho e achou a gente meio aventureiro. Será que eles vão aguentar? Será que eles vão dar conta? Eu também me perguntava isso, sabe? Mas Deus dá graça, né? E aí a gente está aqui, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, né? Se vocês quiserem também indicações de outras igrejas, eu também posso dar, sem problema nenhum, porque a gente aqui a gente não é reino dividido. Existe uma igreja na Terra, que é a Igreja de Jesus, que é dividida em várias denominações. Até porque a gente precisa se identificar, não é mesmo? Então, é assim, tá? Vamos lá, vamos ofertar? Vem cá, meu filho, você vai me ajudar? Esse aqui é o meu ajudante da oferta. Meus queridos, olha, antes de você ofertar, só deixa eu falar uma coisinha rapidinho, você vai ficar aqui comigo, tá? Veja bem, olha, ofertar é um ato voluntário, ok? Assim como também o dízimo é um ato voluntário. A Bíblia nos ensina muito sobre dinheiro, meus queridos, muito. O que ela nos ensina sobre dinheiro? Ela nos ensina da importância da gente ser bom mordomo, ela nos ensina a respeito dos dois senhores, que a gente não pode servir a Deus e às riquezas. Mas, assim como a Bíblia nos ensina tudo isso, eu também preciso te esclarecer uma coisa. Eu não encontro base em Malaquias para falar que se você não der o seu dízimo, você está em pecado. Eu não encontro base bíblica para isso, meus queridos. Ok? Eu não estou falando que a gente não deve dar o dízimo por isso. Eu acho que assim, todo crente precisa ter esse entendimento, certo? Eu sou crente e por isso eu dizimo. Por quê? Porque eu entendo. Mas eu não posso falar para você assim, lá em Malaquias 3,10 fala que quem não dá o dízimo rouba a Deus. Porque tem muito contexto ali. Você precisa ler a história. Entendeu? Primeiro, para quem que ele fala, com que intenção que ele fala, qual era a sociedade que eles viviam. Então eu não posso pegar e falar assim, olha, se você não der o seu dízimo, você está roubando a Deus. Eu não posso falar isso, meus queridos. Então, veja bem, eu ando pelo caminho do seguinte, a Bíblia fala assim, que nós fazemos com alegria, não por tristeza, nem por necessidade. Ok? Nós também temos ali na história Paulo agradecendo às igrejas pela coleta das ofertas que fez com que ele continuasse fazendo a obra, não é verdade? E ele fala das promessas, Deus segundo as suas riquezas vai aumentar o fruto da vossa justiça. E tantas outras coisas. Tem também a promessa, do dízimo, que fala sobre trazer todo o dízimo da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e façam prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus e tal. Não é verdade? Existe uma promessa também. Mas eu não vou, de maneira nenhuma, falar para você que você tem que fazer, que você tem que dar o seu dízimo ou a sua oferta, porque senão você é um ladrão. Não, porque eu não encontro base. Mas isso daí direto é falado nas igrejas, assim como várias outras coisas é falado. Não me importa o que é falado lá fora. Eu vou aqui na Bíblia, entende? Então, se você quiser ofertar com nessa obra, se você quiser trazer ou o seu dízimo ou sua oferta, você vai fazer isso voluntariamente porque você quer. Se você não quiser também, não tem problema nenhum, ok? Uma outra coisa, quero que você conheça a gente. Eu não tenho nada que esconder aqui. Todo esse dinheiro, ele é destinado a uma coisa só, que é a manutenção da casa do Senhor, entende? Se você quiser saber como que a gente usa o dinheiro, problema nenhum. Eu tenho tudo discriminado e eu posso mostrar para você sem problema nenhum se você me pedir. Por quê? Porque eu não tenho nada que esconder, meus queridos. É até bom que você veja, porque de repente você se compadece da gente, né? Pode ser que você nos ajude mais. Eu estou brincando nessa parte. Mas é bom você estar por dentro, porque nós somos transparentes, entendeu? Não tem essa de, o que faz com o dízimo, o que faz com a oferta. Se você quiser saber, eu te mostro, entendeu? Tem um aluguel para pagar, tem as contas de água, luz e gás para a gente pagar. Às vezes o pessoal fala assim, mas só que esse negócio tem que orar. Eu falei, eu quero ver você pagar a conta orando. Se você pagar a conta orando, com certeza você vai orar e Deus vai te dar. Aí sim, vai pagar a conta orando, me ensina essa técnica. Tá bom? Então, olha só, fique à vontade. Se você não quiser trazer, não tem problema. Mas se você quiser colaborar com essa obra, vai ser muito bem-vindo e nós vamos torrar isso na obra do Senhor. Tá bom? Então, Deus abençoe você. Não escandaliza não, hein, irmãos? Por favor, escandaliza o meu jeito. Quer que eu fale isso? Eu espero você.
preciso antes mesmo de falar. Oremos, Senhor. Deus, obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos suprido, tem provido, Deus, nas nossas vidas. Eu peço em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, Pai. Não quero Independente daquele que pôde ofertar ou dizimar ou só não. apenas Senhor, eu o sei teu que o Senhor é Deus servo. que supre todas as Quero coisas, o Senhor cuida da atrair nossa vida. Eu oro para que teu não falte olhar o de pão na amor, mesa de ninguém. Senhor. Eu oro para que sempre haja, Senhor Deus, a tua Eu venho provisão, a seja ti financeira, seja no trabalho, como um Senhor, na vida de filho cada que um te aqui. ama. Que o Senhor abençoe financeiramente cada um. Se houver Tudo aqui que eu alguém precisando da tua provisão, é Pai, estar por favor, perto de abençoa, ti. Pai, provê, cria uma situação, uma circunstância, Senhor. Usa o instrumento do Senhor para poder abençoar essa pessoa, Pai. E que em nome de Jesus, Senhor Deus, nunca falte nada em nossas casas. Pai, eu peço a tua bênção sobre esse dinheiro. Nós consagramos ele a ti para mantimento da tua obra, Senhor. E que o Senhor possa multiplicar esse dinheiro, porque cada vez mais queremos fazer a tua obra, alcançar mais vidas. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado. Eu quero estar na casa do Se você gostou do culto, fala com você. Comer tua mesa, Melhor meu assim. Pai. Tudo que eu sou é No final, não vá para ti. correndo embora. Hoje, olha, eu vou confessar para Vivo vocês, eu só quase cancelei o culto. pra Porque ti. eu esqueci de comprar café. Sem café no culto, né? Tô brincando, gente. Isso que eu falei. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Aí semana que vem tem café. Então não falte no culto, tá bom? Vamos orar para encerrar? Teu Deixa eu amor fazer é um pouquinho. bem maior Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Obrigado por este culto. Senhor, obrigado por ter falado ao nosso coração. Não Eu te quero louvo e te ser agradeço, Senhor, pelo teu cuidado, só Senhor. apenas Obrigado, o teu Senhor, pela vida servo. dos nossos irmãos, Eu pela quero vida dos nossos atrair Peço, Deus, que teu o Senhor olhar possa de amor, direcioná-los, Senhor. direciona eles, Senhor. Que o Senhor possa trazer direção, confirmação, esclarecendo a Deus, aonde eles devem congregar, por favor. Mostra para eles, ó Deus, o melhor lugar onde eles podem estar, ou se for aqui, ou qualquer outro lugar, mas que eles cresçam em Deus, Senhor. Que o Senhor os prospere, os abençoe, que em nome de Jesus eles cumpram os objetivos. Eu te agradeço, Senhor Deus, por esse culto. Eu te agradeço por essa igreja. Eu te agradeço por esse dia, pelo que nós vamos ter ainda, Senhor. Que o Senhor continue ministrando o nosso coração. Que o Senhor, durante essa semana, fale conosco, nós possamos na tua presença, Pai. Que essa semana seja abençoada, Senhor. Possa nós não ver lutas, mas nós permaneceremos, Senhor. Porque o Senhor é fiel e nós somos fiéis. Em nome de Jesus, toda essa nossa estabelecimento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que não seja graça. Que o Senhor volte para o seu rosto e te dê paz. Amém? Deus abençoe, estamos encerrados. Não esqueça de cumprimentar pelo menos umas 40 pessoas, ok? Se 40 for muito, pode ser umas 4.